agora para a terceira e última parte dessa primeira aula. Nós vamos introduzir, vamos modificar o modelo logístico para levar em conta agora a colheita da população. Tá? Imagina aí a colheita como a retirada dos indivíduos da sua população. E aí a gente vai colocar vai introduzir um novo parâmetro, uma nova taxa, que para um modelo de população só vai fazer sentido, como eu vou retirar, né, eu vou fazer menos alguma coisa, essa taxa tem que ser positiva, esse parâmetro tem que ser positivo. Né? Eu já estou levando em conta a retirada por conta desse sinal, essa subtração. Então, o H tem que ser positivo. E mais, para eu focar no novo parâmetro que eu estou introduzindo no H, e como a gente já discutiu bastante sobre o A, eu vou admitir agora um valor constante para ele, tá? Então, vou admitir um valor para o A, e nesse caso aqui, A será igual a 1. Eu não quero mais ficar discutindo sobre o A, eu quero focalizar a atenção aqui no novo parâmetro, o H, ok? Novamente sem perda de generalidade. O que eu falar continua valendo para qualquer parâmetro, para qualquer valor de parâmetro A, mas vai simplificar aqui eu enxergar a minha equação. Então, A vale 1 daqui para frente. Aí, levando em conta o que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, né, em termos qualitativos do comportamento da solução, eu quero saber o seguinte: tem então como eu utilizar o mesmo, né, das técnicas que eu utilizei antes e continuar inferindo sobre esse comportamento, né? Tem. Qual foi a última coisa que a gente aprendeu no vídeo imediatamente anterior a esse? Foi o de tomar o lado direito da equação diferencial, né? Eu tenho aqui uma função, que eu dei o nome de função f, é uma f de x, e eu fiz o quê? Eu plotei o gráfico da f. E a partir do gráfico da f, eu tentei inferir algumas informações sobre, principalmente, ponto de equilíbrio e a natureza do ponto de equilíbrio, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui na sequência. Bom, a minha f é uma função de segundo grau, né? Então, vai ser, se eu quiser plotar ela vai ser uma parábola. De novo, uma parábola com concavidade para baixo, por causa aqui do coeficiente que multiplica o meu termo de segunda ordem. Então, é uma parábola com concavidade para baixo. E ele vai interceptar o eixo x nas raízes dessa equação, tá? Só que as raízes dessa equação dependem do H. Então, você vai resolver aí a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da sua equação de segundo grau e vai verificar que o seu delta, né, vai ficar em função do H e ele vai ser positivo igual a zero ou negativo a depender do valor de H. Então, você vai igualar ele a zero e vai descobrir quem será o H. Então, você descobre o seguinte, que se o H for igual a 1/4, você tem uma única raiz. Se o H for menor que 1/4, você tem duas raízes. E se o H for maior que 1/4, aí o seu delta vai ficar negativo, significa que você não tem raízes reais, né? Isso representado graficamente significa duas raízes, significa que a sua função intercepta o eixo x duas vezes, uma raiz, a sua função tangencia o eixo x, nenhuma raiz real, a sua função não encosta no eixo x, né? Isso é o que quer dizer graficamente a sua dependência do parâmetro H, tá? Em termos de pontos de equilíbrio, é o mesmo que dizer, se o H for menor que zero, eu tenho 2 pontos de equilíbrio. Aí eu não sei exatamente qual é o valor, porque depende do valor do H. Mas eu posso dizer assim, olha, eu tenho um ponto de equilíbrio à esquerda
aqui do meu limite, vou dizer assim, né? Vou chamar isso aqui como se fosse um limite, quando o H é igual a 1/4, né? Limite por quê? Porque aí esses dois pontos de equilíbrio colapsaram num único ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, para o H menor que 1/4, eu não sei quanto vale os pontos de equilíbrio, mas eu tenho um à esquerda de meio e tenho um à direita de meio. Aí ele está chamando assim, XL de X left e XR de X right. Então, eu tenho um à esquerda, um à direita, ou eu tenho um só, se o H for exatamente 1/4, ou eu não tenho nenhum, se o H for maior que 1/4. Né? Então, traduzir em termos de pontos de equilíbrio. E comportamento? Vamos fazer aquela brincadeira lá do fonte ou sumidouro, aquela brincadeira de imaginar a partícula se aproximando aqui, olha. Enquanto ela se aproxima, esse cara aqui freia, depois que ela passa, ele acelera, ou seja, o meu ponto de equilíbrio à esquerda é do tipo que repele, né? Está tentando repelir a partícula, é fonte, e lá no outro lado é o contrário, né? Conforme ele se aproxima, ele acelera para chegar mais rápido. Ele tenta, quando ele chegou no ponto de equilíbrio, ele tenta se afastar do ponto de equilíbrio, ele freia tentando fazer ele voltar para o ponto de equilíbrio. Então, fonte e sumidouro. Bem parecido com o anterior, né? Essa introdução da colheita aqui, em termos de natureza, que esse cara aqui era fonte e esse aqui era sumidouro, não modificou isso. Mas modificou uma outra coisa. Modificou o seguinte, que agora eu tenho uma mudança no comportamento em termos de passar a solução de uma solução que tinha 2 pontos de equilíbrio para uma solução que tem apenas 1 ponto de equilíbrio e, além disso, para uma solução que não tem ponto de equilíbrio, que o ponto de equilíbrio desaparece. Então, essa mudança no comportamento da solução, vou repetir, de uma solução que apresentava 2 pontos de equilíbrio para uma solução que passa a apresentar apenas 1 ponto de equilíbrio e para uma solução que não apresenta pontos de equilíbrio, é um tipo de bifurcação. É um tipo de bifurcação. Lembram da bifurcação que a gente viu na primeira parte dessa aula? Primeiro videozinho, que era para a equação mais simples e que dependia do parâmetro A. Agora eu nem estou vendo mais o parâmetro A. A gente está naquele trecho em que a minha solução é estável. Eu disse que o A é igual a 1. Ele é positivo e está longe do zero. Porque em A igual a zero, eu tinha aquela bifurcação, mas aqui não me interessa, porque eu estou longe daquele tipo de bifurcação, mas eu estou próximo, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso estar próxima de outra bifurcação. Eu encontrei aqui uma outra bifurcação, onde em H igual a 1/4. Em H igual a 1/4, eu tenho uma bifurcação. Ok, gente? Por causa dessa mudança brusca, completamente brusca, quer dizer, dá uma pequena perturbação ali em torno de 1/4, né? Imagina, você estabeleceu o seu modelo, né? Ah, eu quero um equilíbrio, eu quero, para minha plantação aqui de soja, eu vou colher numa taxa de 1/4, para que tudo fique exatamente desse tamanho aqui, ó. Eu não posso aumentar nem diminuir a minha quantidade de insumo, a minha empresa não pode crescer, né? Não tenho capacidade de crescer ainda, então não posso aumentar a minha quantidade de insumo. Também não quero diminuir, porque minha empresa não pode, né? Não posso entrar em recessão. Então, eu
configurei o meu modelo, configurei a minha empresa, meu modelo de negócio para que o meu parâmetro seja exatamente 1/4. Ah, então cuidado. Cuidado, porque se esse é o seu modelo de negócio, 1/4 pode fazer um estrago, porque é muito difícil, né? Você trabalhar assim, com essa perfeição toda, né? No mercado econômico, as coisas oscilam. Então, um pouquinho em torno aí do seu parâmetro, será que você vai conseguir realmente colher a essa taxa constante de 1/4? Pode ser que chova, pode ser que faça seca. Então, pode ser que em torno de 1/4 ali, por melhor que você tenha controle sobre todas as situações, você pode ter um pouquinho além de 1/4, um pouquinho menos de 1/4. E aí você estava prevendo um ponto de equilíbrio, quer dizer, uma situação constante em que a sua empresa, né, tá preparada para ter aquela quantidade, aquela taxa nula, né, não cresce nem decresce, aquela quantidade ali constante, tudo preparado lá, sua logística toda pronta para aquilo, e porque o seu H deu uma flutuada, você saiu, né? Você saiu daquele comportamento para um comportamento completamente diferente, que é a curva de cima, ou totalmente diferente, que é a curva de baixo. Então, cuidado com as bifurcações, né? Para não ter surpresas desagradáveis. Então, o que eu faço? É melhor você configurar o seu modelo para um outro parâmetro, um parâmetro que esteja num regime mais estável, né? Mais estável, longe de uma bifurcação. Ok? Espero que tenha dado para entender aí o nosso exemplo. E aí, agora eu vou apresentar para vocês um outro diagrama, que é o chamado diagrama de bifurcação, tá? É quando a gente está interessado mesmo em capturar esse comportamento exclusivo aí, baseado no parâmetro que causa a bifurcação, tá? É um diagrama que demonstra, assim, ele sinaliza mais gravemente o acontecimento da bifurcação. Então, o que é o diagrama da bifurcação? É um diagrama em que você vai plotar na horizontal o seu parâmetro. Então, no eixo horizontal, eu tenho o H. E no eixo X, as quantidades, tá? E aí você vai fazer assim, olha, para cada valor de H, você plota uma linha de fase. Lembra da linha de fase? Então, você vai fazer assim, olha, para cada valor de H, eu tenho uma linha de fase, representando o quê? Os pontos de equilíbrio correspondentes para cada H. Então, olha só, enquanto eu tinha os Hs aqui menores que 1/4, eu vou ter sempre o quê? 2 pontos de equilíbrio, ó. Era até melhor ter feito as bolotinhas aqui em cima da linha de fase. Esse aqui não está, né, ele não está evidenciando as bolotinhas. Era bom ter marcado aqui, onde minha mãozinha está, uma bolotinha, aqui, outra bolotinha aqui. Então, para um valor de H bem menor do que 1/4, né? Conforme o H está crescendo, repara só, as bolotinhas que deveriam ter aqui estão se aproximando uma das outras, né? Estão se aproximando. E você pode ainda traçar essa curva que liga os seus pontos de equilíbrio, né? Você também vai perceber uma concavidade aqui, porque são os pontos de equilíbrio se aproximando um do outro, até que vai chegar um momento, e que momento é esse? É a bifurcação. Chega um momento que os dois pontos de equilíbrio colapsam, né? Ou coalescem num único ponto de equilíbrio. A partir daí, mais um pouquinho para a direita, crescer um pouquinho mais o seu H, o que eu tenho? Eu já não tenho ponto de equilíbrio, né? Então, se aqui eu tinha, olha só, o meu X0, que era a minha fonte, olha as setinhas, as minhas setinhas divergindo da fonte, né? Todos esses pontinhos aqui que são
os pontos de equilíbrio que eram próximos aqui do x0, e o outro lá eram os pontos de equilíbrio próximos do x1, né, que acontecem quando eu não tinha colheita, quando o H era igual a 0. Então, fonte e aqui sumidouro. Fonte e sumidouro. Fonte e sumidouro. Chega uma hora que encostou, virou um cara só, e aí eu não tenho mais nada, só tem sumidouro, né? Tchau, foi embora. E aí ele chama a atenção que, ecologicamente, essa bifurcação representa um desastre para a espécie, né? Ou seja, se a sua colheita for maior do que deveria, né, elas vão desaparecer. Suas espécies vão desaparecer, vai representar o quê? A extinção da sua espécie, tá? E aí, por que é importante estudar essas coisas? Porque detectando bifurcações, você pode, de repente, com seus modelos, evitar esse tipo de desastre, né? Então, por isso que é importante aprender esse tipo de coisa, especialmente nesse campo, que é o campo da ecologia. Aí temos, de novo, um outro exemplo que eu gostaria que vocês tentassem fazer, né, sem tanta minha fala, né, mais uma equação diferencial utilizando essa técnica de olhando para o lado da direita, né, plotando o gráfico da G, tentar identificar pontos de equilíbrio e, pela mudança do comportamento a depender do parâmetro, identificar novamente bifurcação e plotar o gráfico da bifurcação, tá? Mais um diagrama de bifurcação para vocês tentarem exercitarem como que chega num gráfico de bifurcação. E aí depois no nosso encontro a gente pode discutir e ver se todo mundo compreendeu, se todo mundo chegou nisso aqui. E aí, para finalizar, só acrescentar aqui que, em termos de colheita, né, no exemplo que a gente acabou de ver, a colheita era uma taxa constante, era um H que era constante durante, né, todo o período. E o que acontece, né, principalmente nesses modelos que representam população, né, dificilmente você vai ter uma colheita que é constante, né, o tempo inteiro. Tudo bem, a morte, de alguma forma, ela é constante, né? Normalmente, os indivíduos morrem a uma taxa constante. Mas quando a gente está falando por exemplo, eu citei o exemplo da soja, né? Quando a gente está falando de insumos, pesca, né? Dificilmente a colheita vai ser uma taxa constante. Por exemplo, na pesca, você tem um período em que é permitido pescar, né? Você não pode, por exemplo, a pesca do salmão, ela não ocorre o ano inteiro. É proibido você pescar o ano inteiro, porque se você pesca o ano inteiro, né, se você coloca uma colheita acentuada, você leva à extinção daquela espécie. Quer dizer, você não deu tempo daquela espécie efetivamente se reproduzir. Então, sabendo disso, os próprios governos se encarregam de estabelecer um período para que aquela colheita ali ocorra, né? Então, a gente tenta introduzir isso nos modelos, sempre assim, tentando que o modelo seja mais realístico. A gente está colocando aqui, ó, nesse exemplo, um modelo periódico, tá? Um modelo de colheita periódica. Olha só, o meu H agora multiplica esse termo aqui, que é periódico. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um máximo ocorrendo quando o tempo é igual a 1/4, né? Por causa desse termo periódico aqui, senoidal. Quando o meu tempo for igual a 1/4, eu vou chegar no máximo. E ele vai ser mínimo quando o meu tempo for igual a 3/4. E o que eu tenho para dizer aqui, né? Só chamando a atenção, a gente não vai resolver nada, só chamando a atenção, fica aí como opcional, quem quiser
entender um pouco mais sobre esse tipo de solução periódica, tá? Vai no livro e lê com um pouco mais de calma esse termo, mas aqui eu só vou chamar a atenção o seguinte, que nesse caso a nossa expressão ela ficou não autônoma, tá? Ao contrário das anteriores em que eu não tinha o termo T, a variável tempo, aparecendo explicitamente, agora sim, ela apareceu explicitamente, tá? Então isso tornou a nossa equação, uma característica dela, ela é do tipo agora não autônoma. E pode ficar um pouquinho mais assustadora, né, por causa disso, mas o fato dela ser periódica, né, isso significa o quê? Que tem também uma coisa aqui que simplifica o trabalho para encontrar a solução, que é o seguinte, se você encontra, nesse exemplo aqui, o período dela é 1. Significa assim, ó, se você conhece a solução num tempo t, você vai conhecer, automaticamente você conhece a solução num tempo t mais 1. Ou seja, você só precisa se preocupar em encontrar a solução para o t de 0 a 1. Se você fechou o seu problema, né, seja ele analiticamente ou seja ele qualitativamente, em termos de comportamento da solução, para um intervalo de 0 a 1, você fechou ele para todo sempre, né? Porque ele é periódico, né? Vai sempre se repetir. A partir desse, né, terminou esse período, ele começa a se repetir. Então, aparentemente, é assustador, mas nem tanto, nem tanto. E olha, Flávia, eu não quero nem imaginar qual é a solução dessa expressão. Para mim ficou difícil. Ok, ficou difícil, você vai recorrer a quem para te ajudar? Ao seu campo das inclinações. Vai fazer aquela mesma brincadeira de chutar, né? Imagina um eixo vertical, né? Um eixo vertical X, e vai chutando valores de X e imagina, quem é a tua F? A tua F não está te dando inclinações? E você vai traçando inclinações, né? Dá X menores, X maiores e X menores. E para cada um você vai encontrando as inclinações. A diferença, tá? Então isso aqui continua sendo uma técnica que vai te ajudar a encontrar o caminho aqui, porque a sua solução tem que tangenciar essas inclinações. A diferença de antes é que antes, na solução autônoma, você fazia uma coluninha dessa aqui e bastava, porque ela se repetia para sempre, né? Porque o tempo, a variável tempo, não era explícita, não estava explícita. Agora ela está, então você vai ter que fazer para vários tempos. Então, você vai ter várias coluninhas dessa aqui. Mas você vai fazer isso dentro de um período, de 0 a 1. Tá? Então, você divide aí, sei lá, aqui tem 1, 3... Aqui ele fez mais ou menos em 20 intervalos. Tá? Fez 20 colunas aqui e aí consegue entender as ondas aqui da solução passando, tangenciando essas inclinações. Bom, com esse vídeo a gente encerra, né? Com essa parte a gente encerra o que seria a nossa primeira aula do nosso primeiro módulo.